Vamos falar da semana 4 da obra Wood 175? Eu sou a Karina Santana, sou arquiteta e estou aqui para mostrar tudo o que aconteceu essa semana e foi bastante coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para não perder nada do que a gente está trazendo por aqui, porque a obra tá bacana, tá acontecendo muita coisa legal, só que o melhor ainda tá por vir, tá bom? Nessa semana 4, a gente teve um avanço bom, significativo na fundação. A gente tem até o fim de junho para concretar toda essa fundação. Então essa semana foi a semana mais crucial de concretagem efetivamente da parte das vigas, da parte aérea. Na semana anterior a gente ficou por conta de estacas e blocos e agora a gente está na parte das vigas propriamente ditas. Então eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês em loco o que já foi concretado, o que está sendo feito e junto com o projeto, para a gente ver em que níveis, quais vigas já foram concretadas, que é assim que a gente acompanha o nosso cronograma. Ó, dando uma visão geral aqui, a gente tem aquela parte ali de baixo, tá vendo? Toda já concretada. Eu vou mostrar agora no projeto o que corresponde àquela parte ali. A gente tem aqui, ó, o subpavimento 2. Aquela viga ali é aquela que tá lá no fundão, tá? Que já foi concretada, só que aquela viga a gente tem ela em 2 níveis. O nível de baixo era um baldrame, que já foi concretado, e depois tem o de cima. Esse nível aqui é dos baldrames. Essa viga e aquela ali a gente não fez, porque deu uma diferença de nível do planealtimétrico para o real. Quando a gente chegou, não ia caber o baldrame e depois... Nesse próximo pavimento, a gente tem essas que são as vigas de fato. Então, a gente conversou com o engenheiro e a gente eliminou aqueles baldrames que seriam embaixo dessas vigas aqui. Então, aquelas vigas que vocês estão vendo ali são essas daqui. Então, a gente tem concretada isso e essa daqui também, e essa do meio, todas essas daqui. Então esse nível todo tá concretado. O muro, esse muro de arrimo que eles estão fazendo aqui, ó, agora é esse muro de arrimo embaixo dessa viga principal aqui. E eles estão fazendo agora as formas desse nível aqui que eu vou mostrar para vocês aonde é. Aqui, deixa eu dar uma afastada. Então, ó, só para situar, aquelas são as vigas do nível de baixo, aqui vai vir o muro de arrimo, até chegar nesse nível aqui, ó, esse nível que é o pilarzinho, e a viga vai vir aqui em cima disso, juntando com essa viga aqui. E aí depois de lá a gente tem um outro nível que vem e encontra com todo mundo aqui. É um pouco complexo, assim, meio confuso de entender esses níveis, mas é isso. A gente tem aquele nível lá e esse daqui que vai chegar até o nível da casa. E a gente tem essa viga que é um baldrame e depois dela a viga que vem no nível da casa. Quando eu falo as vigas do nível da casa, aí são aquelas ali, ó, formas do pavimento térreo. Aí sim são aquelas vigas todas que vem, e aqui é o nosso muro de arrimo, que é esse muro que eu tô mostrando aqui para vocês, esse muro aqui. Eu prometi explicar como a gente interpreta um relatório de sondagem, como promessa é dívida, vou cumprir. Olha, eu tô aqui com 2 relatórios de sondagem e eu não vou esconder aqui o nome das empresas, porque as duas fizeram um bom trabalho, não tenho por que esconder. Esse daqui é o relatório de sondagem do projeto que está em andamento, da obra Wood 175. Esse outro aqui é daquela casa de Joanópolis, a casa da represa, tá? Então eu vou começar mostrando, a gente tem sempre uma capa, uma introdução que diz o que inclui essa sondagem e explica a metodologia da sondagem, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui a hora que eu der um zoom nas fotos. E aí a gente tem, às vezes a gente tem um relatório fotográfico, às vezes não. E aí a gente tem o croquis dizendo aonde são os furos e os relatórios de sondagem em si, que eu vou falar deles daqui a pouco. Então, só para explicar um pouco a metodologia, geralmente é assim, eles armam um tripé, tá? Isso daqui é normatizado, que é a norma, a NBR 648420,
que é a sondagem SPT, que é uma sondagem a percussão. Então, como funciona essa sondagem a percussão? A gente tem uma montagem de um tripé e eles têm um peso aqui, que tem um peso estabelecido por norma e tudo isso, e aqui vai cravando um tubo no solo. E a percussão significa batida, né? Tanto que a gente tem instrumentos da percussão que é tipo um tambor, alguma coisa assim. E esse pêndulo, esse peso vai batendo, cravando esse tubo no solo. Então, dependendo de quanto esse tubo descer com cada batida, é assim que vai sendo determinada a resistência desse solo nas diversas camadas dele. Então, essa é a metodologia. Gente, eu estou fazendo esse vídeo explicando como se entende uma sondagem para leigos. Eu tenho um entendimento de sondagem no nível de arquiteto. Então, com certeza alguns especialistas vão vir aqui e vão dizer que o que eu estou falando não é bem assim, mas eu estou fazendo uma explicação bem básica e bem simples para leigos, ok? E aqui é um croquis da onde se localizam os furos. Então, ou o engenheiro pode fazer esse croquis, ou no caso aqui do escritório eu mesma faço, porque eu peguei um ponto onde a gente tem uma construção aqui no fundo a gente tem outra construção e aqui a gente tem a piscina. E o importante é que eles fiquem desalinhados em todos os sentidos. Olha só, nesse caso aqui, ó, o croquis que a gente tem, a gente pediu para eles fazerem os furos, a gente não mandou um croquis nesse caso. E eles fizeram alinhados. Então, isso não é o ideal, porque pode ser que eu tenha um veio passando bem aqui e os meus 3 furos vão dar a mesma característica. Então, era bom que tivesse um para cá, outro para cá e outro aqui assim. Mas sempre pegando na área de construção, tá? Não adianta nada eu pegar um furo aonde eu não vou ter nada construído, eu pego aqui, porque é bom o mais preciso possível e o solo pode variar de acordo com esse terreno aqui, tá bom? Então, vamos ficar aqui nessa sondagem, que aqui tem coisas mais interessantes para mostrar do que na outra. O relatório é a sondagem 1, significa que é o furo 1, é o furo que tá mostrando aqui no croquis o 1, tá vendo? SP1, esse daqui é o meu furo 1, ó. A próxima página é o furo 2, a próxima é o furo 3. Vamos começar aqui com o 1. A gente tem aqui nessa página algumas coisas interessantes. Aqui desse lado eu tenho o nível da água, então eu vou dando zoom aqui para a gente poder ver. Ó. Repara que em 7 metros mais ou menos, pouquinho mais de 7 metros, eu tenho água nesse terreno, tá? Então aqui eu vou ter a contagem do nível da água e aí ó, vou mostrar para vocês os outros furos. Só para a gente analisar nível da água, ó. No furo 2, o nível da água deu mais raso ainda, deu antes de 6 metros. No furo 3 está mais raso ainda, a gente tem antes de 5 metros. Aqui, ó, em 4,5 metros a gente tem água. O que isso quer mostrar pra gente? Quer dizer que esse terreno aqui, isso a gente já sabe, ele é um declive, né? Então o nível da rua é mais alto e ele vai caindo. Então o lençol freático vai ficando mais raso à medida que o terreno vai descendo. Então aqui eu tenho cerca de 7 metros, 6 e aqui 4,5 metros eu tenho água. Vou voltar aqui na sondagem no furo 1 e aqui a gente tem aqui, ó, caracterização do material. Cada camada que eles vão tirando, eles guardam num saquinho e fazem uma análise lá no laboratório, tá? Então aqui, ó, eu tenho um aterro argilo-arenoso, argila porosa, argila arenosa, argila plástica e aqui pararam com 15 metros, tá? Em geral, a gente fura até 15 metros para uma residência e tal, geralmente é suficiente. Em situações mais complexas, onde eu vou fazer galpão industrial, aí eu posso querer perfurar mais, mas numa residência, geralmente 15 metros é suficiente. Eu já vou falar um pouco mais dessa caracterização do material que está aqui do lado, tá? Primeiro eu vou falar aqui, ó. Aqui a gente vê a resistência do solo. Então a gente tem resistência à penetração. Tá vendo que esse gráfico vem mostrando aqui. Então aqui ele vai dizer, olha aqui, ó, ensaio penetrométrico, golpes por centímetro. Em cima ele diz quantos golpes foram necessários para descer os centímetros que estão aqui embaixo. E em geral é de 15 em 15. E para esse gráfico ele leva em conta só os 2 últimos, ou seja, os últimos 30 centímetros, tá? De cada linha dessas.
Então aqui, ó, no primeiro golpe desceu 18 centímetros, no segundo golpe desceu 15, no terceiro golpe desceu mais 15. Então aqui ele está considerando, olha a escala, de 0 a 10, aqui está dando 2, tá vendo? Então 2 desceu os 30 centímetros que ele está considerando aqui. E aqui ele está dizendo para a gente a profundidade do solo que está descendo. Então essa escala aqui é a quantidade em metros. O que isso quer dizer para a gente? A quantidade de golpes é um parâmetro que o engenheiro vai usar para determinar a dureza, a resistência do solo. A gente, como leigo, eu como arquiteta, o que eu vou dizer? Poxa, eu olho aqui, ó, aonde está dando a camada entre 10 e 20. Entre 10 e 20, a gente já está aqui no 12 metros de profundidade, tá vendo? Então, para mim, como arquiteta, o solo começa a ficar resistente a partir de 12 metros. E aí sim ele vai ganhando resistência aqui. Uma coisa interessante que o engenheiro que fez esse projeto me disse, para a gente fazer uma fundação rasa, tipo uma sapata corrida ou uma viga baldrame, só fundação rasa, sem estaca, a gente teria que ter até o 4º metro uma resistência acima de 10. Então a gente teria que ter aqui, ó, no 4º metro o gráfico já batendo nessa linha aqui. Então, nesse solo aqui, a gente não conseguiria, nem que quisesse fazer uma fundação rasa, tipo baldrame ou sapata corrida. Por isso, a gente partiu para uma estaca. Eu queria só fazer um parênteses aqui e dizer que não é a qualidade do solo na sondagem que vai determinar se a gente pode fazer um radier ou não. O radier, como ele é uma laje maciça, ele pode se comportar bem mesmo num solo ruim, num solo fraco, como é o caso desse aqui. A primeira camada até 12 metros é um solo fraco, não é resistente. E a gente poderia fazer um radier, assim, teria que fazer o cálculo, rodar o cálculo para ver que espessura de laje seria possível nesse radier para determinar se vale a pena ou não. Só que nesse caso desse projeto, da UD 175, a gente optou por não fazer um radier porque o terreno era inclinado. Então a gente ia ter que fazer um aterro, um muro de arrimo e outro aterro. E diante dessa situação, o cliente optou por fazer a casa suspensa nos pilotis e por ter um porão embaixo. Isso tem a questão de eliminar completamente a umidade da casa. Você nunca vai ter que se preocupar com umidade ascendente. Então ele fez essa opção, que acontece também muitas vezes. Então a opção por não fazer um radier não é por causa da resistência do solo. O radier pode ser viável sim num solo pouco resistente. Então, ok, nesse caso aqui a gente já tinha definido que a fundação não ia ser um radier, que a gente teria pilotis, portanto teríamos estacas. Agora, a gente precisava definir o tipo da estaca, isso é o engenheiro que define. Como a gente ia precisar de estaca de 12 metros de profundidade em alguns lugares, e o nível da água está aqui em 7 metros, a gente ia ter que usar uma estaca Strauss ou uma estaca hélice contínua. A estaca mais simples é a estaca escavada, que eu mostrei para vocês fazendo lá nos vídeos da semana 1, principalmente da UD 175. A estaca escavada, a gente tem uma perfuratriz, que é um saca-rolha gigante, ele vai perfurando e tirando a terra, e ele faz o furo e deixa o furo lá. No caso da gente ter água bem antes de terminar o furo, o que pode acontecer? O furo enche de água e você não consegue concretar depois, mas pior do que isso é que o solo onde tem a camada de água, geralmente ele é muito arenoso e ele desbarranca, e daí ele fecha o furo e a gente não consegue concretar lá para baixo. A estaca Strauss é uma estaca que ele vem perfurando e vem encamisando o furo. Então, ele vai furando e botando uma contenção e dessa maneira não desbarranca o furo, mas ele pode encher de água e aí na hora de concretar a gente põe uma bomba, esvazia a água e concreta. A hélice contínua é a estaca mais indicada nesse caso, porque ela já vai perfurando e concretando o furo, tá? Então ela perfura e concreta ao mesmo tempo. Mas a hélice contínua é uma estaca mais cara de se fazer e a estaca Strauss é um processo meio sujo, sabe? Ele suja muito de lama, tudo em volta para ir encamisando esse furo. No nosso caso, eu vou contar o que a gente fez
solução que a gente deu? Por duas questões. A primeira delas é que a gente não encontrou disponível, no prazo ali de 30, 40 dias subsequentes, máquina para fazer a hélice contínua e nem a Strauss. A demanda da construção civil está muito alta e a gente não conseguiu encontrar equipamentos que fossem lá fazer essa estaca pra gente. E em segundo lugar, o custo, que ia ficar bem mais alto. E aí a gente partiu para fazer um teste. A gente chamou a perfuratriz comum e pediu para ele furar. Então, se começasse a dar muita água e desbarrancar muito rápido, não teria jeito. A gente ia ter que fazer uma hélice contínua ou uma Strauss, mas como a gente fez numa época seca, a gente arriscou e deu certo. A gente chamou a perfuratriz e ela foi furando. E assim que ela acabou de furar e passou para o próximo furo, o pessoal já foi enchendo, já foi concretando. Então, ali deu certo, a gente conseguiu fazer desse jeito, foi rápido e ficou mais barato. Não é sempre que dá para fazer assim, mas vale a pena fazer um teste. E a perfuratriz já estava marcada de qualquer jeito, porque ela ia perfurar as estacas do muro. Então, a gente falou, vamos testar, se der certo já fura tudo. Outra opção que a gente tinha nesse caso é assim, o engenheiro especificou estacas de 12 metros em alguns lugares, tá? Tinha lugar que era 7, lugar que era 11, varia muito. Mas uma opção ele especificou estaca de 12 metros com 25 centímetros de diâmetro. O trado do cara que tinha a perfuratriz era de 30, e aí a gente perguntou pro engenheiro, se a gente perfurar uma estaca de 40, dá para diminuir a profundidade da estaca? E ele disse que sim. Quando a gente olha um solo resistente em 12 metros, a primeira impressão que dá é que a gente vai apoiar a estaca nesse solo resistente. Mas não é assim que funciona. A resistência da estaca não é na ponta dela, é lateral, é superfície de contato. Então o que conta é toda a lateral, é a superfície da estaca em contato com o solo que dá essa resistência. Então se eu aumento o diâmetro da estaca, eu estou aumentando a superfície de contato, por isso eu posso diminuir a profundidade. Então essa era uma opção que a gente tinha. E aí ele rodou no cálculo de novo, no software dele de novo. Se a gente aumentasse para 40 centímetros de diâmetro, a gente conseguiria reduzir a profundidade dessa estaca para 6 metros. Então em alguns pontos eu já estava fora do nível da água. Daria para fazer isso. Mas a gente conseguiu perfurar e encher ao mesmo tempo e tivemos uns problemas técnicos, porque o trado de 40 centímetros não estava disponível. Então a gente foi com o trado de 30 e encheu. Então assim, gente, é muito legal de ver isso, porque as soluções técnicas, elas têm que estar muito alinhadas com as soluções de campo, né? Então era possível, era mais fácil fazer com o trado de 40? Era, mas o trado não estava disponível. Então a gente vai adequando soluções técnicas com soluções de campo. E na prática, na vida real, é assim que funciona, não tem como. E se eu falasse assim, não, vamos fazer uma hélice contínua, a gente não tinha perfurado as estacas até agora. Então a gente assume riscos calculados e vamos fazer um teste. Podia não dar certo esse teste? Podia, mas deu. E tá tudo certo. Bom, voltando aqui, eu disse que eu ia falar qual é a importância dessa caracterização do material. Lembra que eu acabei de explicar que o que importa na estaca é a superfície de contato. Então, cada tipo de material desses, argila arenosa, a gente vai ter, aqui não tem, mas a gente tem, deixa eu ver se nos outros furos a gente tem. Não, aqui a gente tem argila plástica, eu vou mostrar no outro. Aqui a gente tem argila arenosiltosa, argila siltoarenosa, argila siltosa, silt argiloso. Silt é um material bem peculiar, tá? Às vezes ele é marrom, aqui ele é marrom, às vezes ele é roxo. E ele tem uma característica bem peculiar, ele não dá boa compactação e tal. Então, o engenheiro vai pegar esse material aqui e ele tem um coeficiente de agregação de solo. Então cada solo desses vai dizer para ele qual é a resistência daquele solo em contato com aquela estaca. Então por isso é importante, o engenheiro usa essas informações para aplicar coeficientes e determinar até a profundidade do solo, porque se eu tenho uma camada que o coeficiente é muito baixo, por exemplo, ele precisa buscar uma camada que dê mais, que o solo seja mais agregado para dar mais contato aqui. Bom, e essa foi a minha explicação
explicação do relatório de sondagem, como entender alguma coisa de um relatório de sondagem para os colegas arquitetos e para você que está construindo a sua casa, receber o relatório de sondagem e queria ter uma noção do que se trata isso, tá bom? Gente, era isso que eu queria trazer por aqui hoje. Vocês já sabem, se tiverem dúvidas, escreve nos comentários e dá uma acompanhada lá pelo Instagram, que eu tô fazendo stories todo dia dessa obra, porque todo dia eu tô lá e todo dia eu mostro o andamento, então não perde lá no Instagram também, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!